Bom, pessoal, nós vamos seguir agora. Teremos a apresentação do painel Um Olhar Mercadológico sobre o que consomem e como os longevos querem ser percebidos e atendidos pelo mercado. A curadoria da Aging 2.0 e Ativem. Então, convidamos o Sérgio Duque Estrada, já está aqui, diretor da Aging 2.0 e da Ativem também. E o doutor Egídio Doria é médico, doutor em nefrologia pela USP, atuando principalmente nos seguintes assuntos: doenças crônicas, prevenção de quedas e envelhecimento ativo, coordenador da USP 60+, diretor da Ativem e da Aging 2.0, e também o Eduardo Meyer, que é consultor sênior na Trabalho 60+. E já passamos a palavra ao moderador deste painel. Bom trabalho, Sérgio. É que eu estou na cozinha. Tudo bem. Estou tirando o material da cozinha. Venha para a sala. Que é um material importante para fazer claramente o ponto que eu quero fazer com vocês. Eu vou fazer um sorteio, entendeu? É isso. Acho que acabou. Não, muito obrigado. Só vou tirar agora aqui uma coisinha daqui. Antes. Estão vendo como o velho é prevenido, né? É, totalmente. E vou pegar aqui, aproveitar que esse daqui eu não trouxe, mas vai servir feito uma luva. Boa tarde. Tudo bem? Prazer estar com vocês aqui. E que é um tema que me é muito caro e um tema que eu vi também sendo conversado no painel anterior. Eu sempre acho muita graça quando eu vejo assim pessoas falarem que estamos muito preocupados com o que vocês precisam, não porque vocês precisam, porque vamos fazer coisas para vocês. Eu, honestamente, bem como aquela pessoa que falou, que, enfim, que fez o curso dela de mentoria, já com 70 anos de idade, eu tenho 65, a caminho de fazer 66, sou um profissional de mercado financeiro, sou sócio de uma empresa de consultoria que trabalha com fusões, aquisições, reestruturação de empresa, recuperação judicial, sou bastante ativo, presido um comitê de agronegócio aqui no Brasil, de uma das maiores organizações de reestruturação de empresa do país. E a questão de uns 6 anos atrás, eu assumi a representação do Aging 2.0 para a América Latina. O Aging, para quem não sabe, é uma instituição internacional, sediada inicialmente, quando eu entrei no Vale do Silício, né, voltada para a criação, para o apoio de startups, que tem como objetivo o atendimento de necessidades e desejos da população 60+. E pouco tempo depois, eu então, com outras pessoas, aqui com o Egídio e com outras pessoas, nós criamos a Ativem. O termo Ativem vem de envelhecimento ativo, que até é uma homenagem ao Alexandre Kalash, com quem eu trabalhei um pequeno tempo, porque ele, não sei se vocês sabem, acho que todos aqui conhecem o Alexandre Kalash, né, que, enfim, é uma figura conhecida nesse meio. E o Alexandre Kalash, ele é presidente do ILC Brasil. E então ele teve um problema lá no ILC Brasil com o Sérgio Cabral. Vocês se lembram do Sérgio Cabral, que foi preso? Porque hoje em dia a gente esquece que aconteceu uma lava-jato, né? Então parece que tudo foi jogado para debaixo do tapete. Lava-jato é uma coisa do passado. Não, foi um absurdo, né? E eu que estou no meio empresarial pude testemunhar isso, né, de uma maneira bem visível, os escândalos de Odebrecht e outras empresas. Aliás, ontem, por acaso, estava vendo um filme com a Meryl Streep, vocês devem saber quem é, né? Em que fala-se do escândalo da Odebrecht. Achei incrível isso. Recomendo esse filme com ela. E então ele estava passando por uma dificuldade, porque o Sérgio Cabral
elegeu-se no Rio de Janeiro como governador com um número expressivo de votos da população 60 a mais. Vocês já devem ter notado que eu sou carioca, mas eu moro aqui, mas o Rio de Janeiro é uma cidade, é a segunda cidade com o maior número de 60 a mais do país, né? E então ele conseguiu eleger-se com votos desse público. E o que aconteceu? Depois que ele prometeu mundos e fundos, até parece que a gente não conhece essa história, né? Não, eu prometo que eu vou fazer tudo por você. E aí, passado um tempo, ele recebeu um telefonema dizendo que ele tinha que sair das instalações dele em menos de 30 dias. Aí o Egídio Doria, que eu conheço, também é do Conselho do ILC Brasil. O Egídio me contou da história. Eu não tinha nenhum conhecimento ainda profundo do mercado de longevidade no país, mas achei sensacional e me dispus a fazer um trabalho pro bono de negociação com o Estado para conseguir mais prazo para ele. E foi esse trabalho e um outro trabalho, que foi de análise de viabilidade econômico-financeira de um residencial de idosos aqui em São Paulo, que me colocou aí diretamente em contato com esse universo. E qual não foi a minha surpresa, aos 58 anos de idade, 59, que era o que eu tinha à época, eu não tinha noção da velocidade do envelhecimento da população brasileira. Não sei se o Martin falou isso, mas é um dado que nós fizemos juntos, um trabalho que nós fizemos juntos, mas a cada 28 segundos nasce uma pessoa 60 a mais no Brasil, né? Então, a velocidade desse envelhecimento é muito grande. O Egídio vai poder até dar uns dados a mais para vocês, para a gente contextualizar essa questão do consumo. Porque eu vejo algumas pessoas jovens aqui, que ótimo, com sorte vocês vão ficar idosos, eu espero que tenham essa sorte, né? Não vem à toa. E vocês vão experimentar, talvez, mudanças muito maiores do que nós já estamos experimentando. Então, vocês dois, por exemplo, que eu estou olhando aí, que são bem mais jovens, né? O que vocês vão ter de trajetória na vida, inclusive profissional de vocês. Há pouco tempo eu estava falando com uma moça com 28 anos de idade, que foi a pessoa que criou a nossa marca da Tiven. Ela preocupadíssima, porque ela tinha uma pessoa de 22 anos que tinha entrado na empresa e que ela estava com medo de que ela fosse se tornar obsoleta aos 28 anos de idade na empresa. Então, esse ciclo profissional vai cada vez tornar-se mais curto. Tem também uma questão da poupança, vis-à-vis a expectativa de vida, né? Eu sou de uma família longeva, né? Todo mundo morreu, aliás, morreu muito bem. Todo mundo morreu praticamente dormindo. Enfim, minha mãe morreu no banho, limpíssima, como eu falei no funeral dela. E, então, quando eu vejo pessoas que hoje são jovens e com todos os avanços que a medicina traz, vocês seguramente vão viver até os 90 anos. Hoje vocês nem pensam nisso. Mas o que vocês vão estar fazendo quando chegarem aos seus 70, aos seus 80? E o mercado, inclusive financeiro, mudou muito. Os produtos, eu sou de mercado financeiro, então eu posso falar de cadeira isso. A questão de poupança, com o que se vai fazer de aposentadoria. Outra coisa, a questão macroeconômica. Se acontece agora um rolo, vocês estão vendo o que está acontecendo na Inglaterra, não sei se vocês estão sacando, né, que a ministra conservadora entrou, fez um corte de impostos. Esse corte de impostos significa que o governo vai ganhar menos. E com isso, o que vai acontecer? Isso está aumentando a relação dívida-PIB. E a Inglaterra, nos anos 70, para quem não sabe, pediu ajuda, foi lá pedir pinico para o FMI. Né? Então, o que isso tem a ver, então, portanto, com a aposentadoria? Porque se o governo ele entra numa espiral financeira de falência, ele pode até pagar a aposentadoria, mas a pessoa que recebe a aposentadoria, como o que nós estamos vendo na Argentina, não é o suficiente para você custear a sua vida. Então, o jovem de hoje tem que começar a se preparar antes do que talvez nós tivemos por uma questão de expectativa de longevidade. Né? Então, isso tem a ver com a fala de hoje, por quê? Porque isso é mercado financeiro. Quem está no mercado financeiro também tem que se preparar para esse mercado futuro e também aproveitar o mercado atual. Então, por que de repente, né, os bancos de hoje
Eu estive andando por aí. Estive lá no Itaú, vazio. Estive no Safra, mais vazio ainda. Poxa, não deveria ser. O que está rolando? Que atendimento existe? Que relação com o consumidor existe? Nenhuma. É uma vergonha. Nubank está um pouco melhor. Se vocês entram lá, podem fazer assim de teste. A questão do UX, User Experience, né? Que é como você navega na internet. Então, dá uma sacada que aí você tem aquelas cláusulas de contrato. Eu também sou advogado, estudei, né, enfim, administração na Fundação Getúlio Vargas, mestrado em finanças, essa coisa toda, e estudei direito também. Então, quando você olha um contrato, gente, advogado e o juridiquês foi feito para proteger a própria classe, para dar emprego, né? Ninguém entende data venia, né? E umas frases em latim. Pergunta se os advogados sabem falar latim, nada, mas sabem várias frases de latim de cor. Né? Então, é uma bobajada sem fim. E o Nubank, então, botou o quê? Cada parágrafo do contrato diz assim, olha, o que isso quer dizer? O que isso quer dizer? Isso não serve só para os 60 a mais, serve para qualquer um. E isso é que é o bacana. É o que nós estamos aqui, né, toda a nossa prática do nada para nós, sem nós. Né? É o que nós temos falado muito. Então, quando eu ouço o pessoal falar, não, porque vocês, vamos fazer produtos para eles... Conversa fiada, vai para lá, jacaré. Eu acho que nós temos que ter pessoas 60 a mais incluídas no processo de design, incluídas no processo de concepção do produto ou do serviço, porque isso é de interesse das próprias empresas. Que miopia é essa que faz com que uma Natura, que faz com que uma Procter & Gamble, né, esconda os seus produtos? Porque é isso que faz, esconda, porque tem medo que o produto, que a marca seja associada ao que é velho. Mas o mundo está envelhecendo. Então, o que tem que se fazer, que eu aí depois de pedir o Egídio até para falar sobre idadismo, é um pouco isso. E essa coisa aqui que eu trouxe, primeiro isso daqui, só... Gente, abrir isso daqui... Quando a alcinha quebra, você precisa ter uma caneta para abrir, né? Que porcaria. Né? Remédio para próstata. Né? Problema que é comum nos homens com mais de 60 anos. Bom, esse daqui, chamado Dutan, é ótimo se o pessoal da Dutan estivesse aqui, porque... Você engole essa pastilha, eu já tive pessoas que tomaram, você engasga. Ela tem uma casca, uma verdadeira casca de abacaxi para você engolir. Pensa num velho, né, que tem que estar tomando esse remédio. Esse é um outro também que me mostraram, né, que também. Então, aqui eu trouxe, não sei se vai dar para vocês verem, mas tem, olha só, esse daqui ainda dá para você ler com óculos. É assim? É assim. É assim. Ainda dá para você ler alguma coisa. Depois vocês podem, quem quiser, vem aqui no final e pode olhar. Esse daqui você não vê nada. Você não sabe nem o que tem. Então você pode tomar como se fosse uma aspirina, o remédio que é para a tua próstata. Né? Aqui o Veja, então aquela dona de casa ou o dono de casa, né? Aí tem tudo aqui grandão. Né? Poder Fusion. Né? Que beleza. Limão. Né? Multiuso, limpa tudo. Aí você vira aqui para saber como vai usar. Mas não há cristão. Eu dei isso para o filho do meu vizinho. Falei, leia e me diga o que tem aqui dentro. Né? Esse daqui eu gosto, porque é um shampoo que você vê que é shampoo. Então você entra para tomar banho, e aí você assim, o que é shampoo? Né? Porque não, esse é shampoo, esse daqui já está diferenciado, até a cor é diferente, tem condicionador. Como a palavra também é maior do que shampoo, então você faz assim, com a presbiopia, opa, condicionador. Já enxergo. Né? Aqui tem também a pasta, mas é italiana, onde velho é depois de 75 anos. Por quê? Aquilo que eu falei. Por que velho na Itália, que era 65, há uns 5 anos atrás passou a ser 75? Vocês sabem por quê? Uma questão financeira, déficit. A Itália está ali de joelho, está quase com a bunda de fora. Entendeu? Porque eles não têm dinheiro. A Itália está muito mal. Né? Muito mal. Então, eles aumentaram a idade de aposentadoria. A idade que você é considerado velho passou a ser de 65, passou a ser 75.
Mas pelo menos eles ainda fazem uma embalagem que você enxerga com óculos, que você enxerga a receita, mas tem uns que nem com óculos. A nossa brasileira, a Adria, né? Tem que fazer de jeito nenhum. Então, o que acontece? Então, quando eu ouço esse papo furado, não, vamos fazer produtos, vamos fazer coisas para nós, papo furado. O que é preciso é incluir os 60 a mais num bom número, e logo depois que nós tivermos esse painel, eu vou mostrar a pesquisa Bússola 60 a mais, que foi feita durante a pandemia com mais de 1.500 pessoas, do IAPOC ao Chuí. É uma pesquisa bem interessante, porque nós pegamos vários setores, alimento, banco, tecnologia, tá, tudo isso. O que acontece? Desculpa, é que você falou e você fez uma coisa, eu me perdi aqui, né? Do IAPOC até a tua terra, né? Entendeu? Lá no Rio Grande do Sul. Então, enfim, me perdi, mas me encontro. O que essa pesquisa revela, né, é exatamente a profundidade, o tamanho desse mercado e a possibilidade que esse mercado traz para os produtores de bens e de serviços. Então, só finalizando, que eu vou passar agora aqui, né, para não ficar um monólogo, mas essa pesquisa vai ser logo em seguida que eu vou apresentar os resultados. Aí é uma coisa qualitativa, uma pesquisa qualitativa que dá uma boa noção para vocês disso que eu estou falando, é uma concretude, né? O Egídio Doria, que eu chamei para ser sócio da Ativem, é diretor do Aging 2.0 Brasil, e o Eduardo, eu estava brincando, né, Eduardo? Porque Eduardo tem mania de chegar e falar assim, não, porque os velhos, eu falei, Eduardo, eu não gosto muito desse termo, mas de repente estou vendo que é um idadismo, eu sou velho, legalmente eu sou velho, e achei ótimo, porque quando eu fiz 60, agora não pode mais, é só com 65, mas quando eu fiz 60, gente, que prazer, eu que não usava metrô, eu não sabia usar ônibus em São Paulo, moro aqui há 30 anos, nunca tinha usado. E aí, o que aconteceu? Eu saí, né, correndo com a minha carteira para passar na fila de todo mundo lá no metrô, naquela hora, entrar e falar, opa, né? Então, foi ótimo. Melhor ainda foi quando um cara falou, mas por que o senhor está fulando a fila? Eu falei, porque eu tenho 60 anos. Ele duvidou, eu mostrei a carteira de identidade com um sorriso, aí quase que eu me arreganhei inteiro. Então, Eduardo é o criador do trabalho 60+, que ele vai explicar melhor o que é, um parceirão. Acabamos de fazer uma pesquisa maravilhosa, que aí eu peço até você, Egídio, para explicar um pouco, e você também pode dizer um pouquinho, que é o chamado Ideaton Silver, que são uma série de eventos que aí o Egídio explica e o Eduardo complementa, mas eu gostaria muito que você falasse um pouco sobre idadismo, o que você vê, esse preconceito, e depois você falasse, entendeu? O que nós, os velhos, né, queremos, porque velho não significa ser obsoleto, que esse é o problema que vem com a palavra velho, é o sentido de obsolescência, né? Nós estamos muito longe disso. Aí, Egídio. Boa tarde a todas, a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Então, o Sérgio tocou em alguns aspectos importantes, né? A temática de hoje é dos longevos serem percebidos e atendidos pelo mercado. Definitivamente, eles não são percebidos e, consequentemente, eles não são atendidos. E o primeiro aspecto, ou seja, a primeira razão para isso, é que o mercado não consegue perceber essa população, ele não consegue perceber essa pessoa. Ele tem até um registro do dado demográfico, ele sabe que hoje nós somos 16% da população brasileira, representando 34 milhões de pessoas, que isso atingirá o percentual de 30% em 2050, ou seja, mais de 60 milhões de pessoas. Ele até sabe que esse mercado movimenta 22 trilhões de dólares na economia mundial, mas ele não consegue perceber aquele indivíduo. E ele não consegue perceber aquele indivíduo muito porque o conhecimento dele está respaldado por um fator que é idade. Então, a idade define o que é aquela pessoa. E nós sabemos que uma pessoa ela não é definida somente pela sua idade. Isso é uma visão preconceituosa. Porque quando você pega aquela pessoa pela idade, você acaba trazendo à sua percepção imagens que são incorporadas por você de uma forma muito cedo do que representa ser velho. E para a maioria desses jovens que estão produzindo, desenhando produtos como esses que o Sérgio mostrou, para essa população
que está utilizando esse produto, que é mais velha e que pode ter algumas alterações decorrentes do processo de envelhecimento, essa população ela percebe esse velho como quem? Como aquele indivíduo incapacitado, improdutivo, demenciado, doente, próximo à morte. E é essa população que vai desenhar os produtos baseado no que ela acha que essa pessoa deseja ou necessita. E aí já tem um grande viés. Consequentemente, os produtos acabam não contemplando as necessidades e desejos que são os mais diversos possíveis. Porque nós não temos um idoso típico. E você homogeneizar essa população é a primeira manifestação de preconceito. Nós sabemos que as crianças não são únicas, cada uma é diferente da outra, tem uma mais calminha, tem outra mais endiabrada. Nós sabemos que os adolescentes, independentemente de ser uma fase terrível, são diferentes um do outro. Nós sabemos que os adultos são diferentes. Imagine uma pessoa mais velha que já teve tanta experiência diferente de vida ser categorizada como uma coisa única. Então, aí já parte o primeiro erro. Então, quando você não coloca, como o Sérgio falou, uma pessoa idosa dentro de todo o processo de originação até a liberação daquele produto no mercado, a coisa não vai dar certa. Não tem como. Então, você destituir, você mudar essa percepção de que aquela pessoa, independentemente da sua idade, ela está em fases e necessidades e desejos diferentes da sua vida, isso exige toda uma capacitação que ainda não está acontecendo. Então, eu posso ter uma pessoa de 60 anos, outra de 40, outra de 30, ou duas de 60, que estão em fases completamente diferentes da sua vida. Então, um de 60 pode acabou de se aposentar, pode estar numa fase de renascimento, de repropósito, porque ele quer fazer uma nova startup. Ele quer empreender algo novo. Ao mesmo tempo, eu posso ter um de 30 que resolveu tirar um sabático, que ele quer dar uma parada, o que é muito comum hoje em dia e não era anteriormente. Né? Eu posso estar de 80 que está numa fase em que ele também quer se reeducar, ele quer aprender coisas novas, como vimos aqui vários. Né? Então, você tipificar uma pessoa simplesmente pela sua idade, isso vai impedir com que você crie um produto adequado, que você não consiga contemplar o seu cliente, o seu possível consumidor final, e que, consequentemente, aquela pessoa não se sinta vista. Então, essa é uma grande miopia, mas é uma miopia que tem que ser combatida de cima para baixo. Você tem que mudar conceitos, você tem que mudar atitudes. E isso se faz de uma forma incessante e contínua. Eu acho que só a partir daí a gente vai ter um momento em que nós possamos dizer assim, não, aquele 60 a mais está sendo contemplado, aquele 80 a mais está sendo contemplado, aquele 30 a mais está sendo contemplado, porque aí você consegue realmente incluir. Então, eu acho que nós temos um longo caminho a percorrer, nós temos vários cases que estão de sucesso, que estão mostrando isso. O Sérgio falou do mercado financeiro, existe um sucesso do Merrill Lynch. A Merrill Lynch, antes da pandemia, ela contratou equipes de gerontólogos para começar a capacitar o seu trabalhador, e ela começou a passar isso para o trabalhador também. O seu empregado começou a ter um programa, que é um programa em que ele se prepare para uma longevidade. Então, ela trouxe isso para dentro da casa dela. Então, existem esses casos, eu acho que eles devem ser replicados, eles têm que ser replicados, porque eles mostram um sucesso. Então, quando você inclui, você consegue, além de ter uma maior produtividade, um maior ganho para a sua empresa, você consegue contemplar melhor o seu cliente. Você até tem um dado muito interessante, que você fala das startups, né, que tem, né, e o número de negócios quando falha, não falha. Dados norte-americanos que mostram que aquelas startups que têm pessoas acima de 50 anos, elas têm uma possibilidade de terem um maior sucesso do que aquelas que não têm pessoas
abaixo de 50 anos. E o mesmo acontece nas microempresas, né? Em diversos setores, inclusive no setor tecnológico, que, teoricamente, é o setor mais idadista, junto com o financeiro e, pasmem, com o médico, onde eu estou, né? Então, o setor de saúde. Então, aquela ideia de que os 50 a mais não empreende, aquela ideia que os 50 a mais não têm capacidade de aprender, essa é uma visão preconceituosa. Mas, para romper essa visão preconceituosa, tem que ter uma ação, né? Dizem que, para você ter uma mudança de comportamento, é preciso que mais de 21% da população esteja engajada. Se você pega os 50 a mais, que é quando você começa a sofrer o preconceito, nós já temos mais de 21%. Então, resta a união, né? E o que é benéfico para os 50 a mais hoje vai ser benéfico para o 30 ou para o 20 daqui a pouco, né? Então, o idadismo é considerado ele é considerado o pior dos preconceitos e o mais irônico dos preconceitos, porque é um preconceito contra o seu eu no futuro. Então, é bom você combater desde agora, porque daqui a pouco você vai ser vítima. Ótimo, muito bom mesmo. A gente também advoga muito a questão multigeracional, porque eu acho que a gente não preconiza um mundo que só vá tratar dos velhos. O que nós queremos é o nosso protagonismo, mas nós também entendemos como é benéfica a multigeracionalidade, né? Então, com você, Eduardo, o que você vê do nada para nós sem nós, mas incluindo outros também? Bom, gente, boa tarde, bom estar aqui, bom estar com eles aqui. Principalmente, vocês viram os currículos, né? Um tem 15 páginas, outro 19, e o meu tem uma linha. Ele é tão simplesinho. Consultor. Consultor para velho é quando perde o emprego. Velho perdeu o emprego, vira consultor, né? Isso antigamente, porque agora vira coach. Foi um grande passo que nós demos ultimamente. Mas agora é o seguinte, essa história que eles estavam falando, eu senti isso na pele. Eu fui fazer uma palestra na Universidade de São Judas, com professores, alunos e tudo. E passei a palestra ouvindo eles falarem, não sei o quê. E quando chegou a minha vez, porque todos chegavam e falavam, não, os velhos, eles precisam, eles querem, eles necessitam. O único que falou de velho na primeira pessoa fui eu. O resto era tudo eles, quando for, aquelas coisas, né? Eu fui o único velho e eu mostrei isso para eles. Tem que ouvir mais, não é? Eu não estou aqui para só... Eu sei o que vocês são. Eu vi na palestra anterior que teve aqui, na despedida, falaram assim que, não, eu quero chegar na terceira idade como fulano de tal, que foi subindo a escada e tal, e quanto mais velha ficava, mais jovem se sentia. Isso é preconceito. Isso é preconceito. Ele quis dizer que ser jovem é melhor que ser velho. Eu tenho horror de voltar a ser jovem. Eu não quero ser jovem nunca mais na vida. É um horror ser jovem. Então, ser velho é muito melhor. Por quê? Porque você tem uma visão ampliada dos problemas que você já teve e você está desafiando novos problemas, continua desafiando novos problemas. E tem aquela coisa, né, que você nasce e te ensinam a comer, a ler, a escrever, aí quando está adolescente tentam te ensinar, não adianta, mas estão lá querendo te ensinar, e você vira pai, te ensina a criar filho, aí você entra no te ensina a trabalhar. Velho, ninguém ensina a ser. Você tem que descobrir na marra. Por quê? Porque não tinha velho antigamente. Quando eu nasci, nos anos 50 do século passado, a expectativa de vida eram 45 anos. Ou seja, não tinha velho. Então, não tem ninguém para te ensinar a ser velho. Você tem que aprender na raça, tem que aprender a ser velho e curtir ser velho, né? Bom, essa é uma conversa, mas... O que eu queria falar para vocês é do Trabalho 60+, que é um grupo que nós pertencemos, que nós temos, e que é um grupo que busca novos modelos de trabalho para velho. Velho não tem quem precise, tem, como ele disse, tem todos os modelos de velho, não existe um modelo típico de velho, né? Mas o nosso grupo busca um trabalho prazeroso, colaborativo e que possibilite uma justa remuneração. Ninguém quer ser unicórnio, ninguém quer ficar rico, não é isso. Nós queremos continuar a poder produzir, protagonizar e poder mostrar, deixar um legado interessante para as próximas gerações. Mostrar que ser velho não é o fim da linha. E desse grupo Trabalho 60+, surgiram trocentas
atividades diferentes durante a pandemia. Está aqui o nosso professor de informática, está ali em cima escondidinho, mas nós nos orgulhávamos muito de ser um grupo, o único grupo de velhos de São Paulo que se reunia presencialmente, semanalmente. Chegou na pandemia, cortaram as pernas da gente, ninguém mais podia juntar velho, não dava mais para juntar velho. Então, o que foi o grande lance da gente? Foi a migração para o digital. Que o nosso professor ali fez a gente participar e aprender a mexer nisso tudo, e foi realmente um novo recomeço para a gente. Porque surgiram muito mais atividades. No digital surgiram outras atividades que não tinham surgido no presencial e que estão sendo agora migrando de novo para o híbrido, para o presencial e para o virtual, né? Então, foi um momento de aprendizagem muito grande para nós todos e que nós estamos, sim, querendo continuar protagonizando, continuar fazendo a diferença. Isso que o Sérgio falou é uma coisa de, por exemplo, que o velho se sente invisível. Esse nosso projeto, que é uma das atividades do Trabalho 60+, chama-se, nós demos o nome de Bairro com Vida, ele foi idealizado em cima do projeto do professor Kalash em Copacabana, no começo do século passado. Da década, no começo deste século, em 2000. Estou atrapalhado. O Sérgio que gosta desses velhos acima de 100. Mas, então, é o seguinte, e esse projeto, então, foi inspirado no modelo aplicado pelo Kalash em Copacabana, e Copacabana, na época, era o local do Brasil que tinha mais velho por metro quadrado no Brasil, era Copacabana. Ainda é. Ainda é? Não morreram os velhos? Estão sendo substituídos. Bom, então é o seguinte... Custo de vida. Então, é inspirado no modelo do Kalash, mas o modelo do Kalash que ele levou para a OMS e que hoje está em mais de 2.000 cidades nos 5 continentes, é um modelo da OMS. Ele busca mais o viés da saúde, que é a especialidade aqui do Egídio, né, que é o rei da USP 60+, né, médico e rei da USP 60+. E aí aquela história inspirado no modelo do bairro amigo da OMS, mas com uma estratégia nossa de desenvolvimento social. Então, nós transformamos o Distrito da Consolação, num distrito amigo do idoso. E o que nós estamos fazendo com isso? Levantando os desejos e as necessidades dos velhos. Quando a gente fala necessidades e desejos do velho, mas melhorando para os velhos, melhora para todo mundo, né? Isso é uma constatação que já veio lá do Kalash, lá atrás. E que estamos levantando os dados, inclusive de consumo, que é o que o Sérgio está falando. Então, ontem nós vamos propor na Associação Comercial a gente fazer um levantamento desse pequeno território, que é o nosso distrito, mas nós, velhos, levantarmos por segmento comercial o que existe nesse território e como é que nós, velhos, nos sentimos atendidos por esses segmentos. Nós queremos georreferenciar esses empreendimentos todos e, junto disso, dar o nosso palpite. Como isso pode ser melhorado para velho? Como nós podemos criar produtos e serviços que atendam melhor às necessidades e os desejos do velho? Não é fazer que nem aquelas embalagens. O Egito estava contando também, quando você entra no hotel, tem lá, vai tomar banho, tem um vidrinho, 2 vidrinhos ali, desse tamanho, o condicionador e o condicionador que eu vivo chamando de creme rinse. Tem condicionador e shampoo que você entra no banho sem óculos, você não tem a menor ideia do que é aquilo, né? É que o shampoo faz mais espuma. Se ele não fez espuma é porque é o creme rinse. Aí você muda tudo e lava tudo outra vez. Mas é isso, gente. Então, nós estamos pensando dentro de um território como é que a gente pode aliar um projeto que inclua jovens e velhos, que são as 2 faixas etárias com a maior dificuldade de empregabilidade e de uma renda, para a gente poder, nesse território, começar a mudar o modelo de trabalho de todo mundo.
E falando em preconceito com velho, tem preconceito com jovem também. O velho acha que jovem não sabe nada e jovem acha que velho já não sabe nada. Então, é aquela história assim, os dois sabem e tem que haver troca. Não dá para a gente viver sem jovem, não dá para o jovem viver. Melhora muito para os dois isso tudo. É isso, gente. Obrigado, Eduardo. E só para a gente, então, fechar com algumas conclusões... Não, já vamos fechar? Só dar uma... Em relação não, fechar a isso, de conclusões que a gente está falando até agora. Ouvir, tem o Ideatom. Então, o Ideatom seguiu nessa linha de você ouvir o que aquela população quer, qual é seu real desejo. Ideatom é uma maratona que, diferentemente do Hackathon, que vai lançar um produto tecnológico, ele lança uma ideia. E no dia 24, agora passado, no Instituto de Radiologia aqui do HC, numa parceria com o Inova HC, Ativem e patrocinado pela CVC. E com o pessoal também do trabalho... E com o trabalho de 60 mais. O pessoal do trabalho de 60 mais, a USP, ASH, USP 60 mais. Nossa. Eu falei os que não estão aqui, porque a USP sou eu e o trabalho de 60 mais, Eduardo. Nós fizemos o primeiro Ideatom, o Ideatom Silver, baseado numa pesquisa que a Sérgio já citou e que vai detalhar melhor para vocês posteriormente, que é a Bússola 60+, no qual um dos maiores desejos da população 50+, foi voltar a viajar. E dentro das pétalas do desafio do EID 2.0 existe a questão da qualidade de vida e lazer. Então, focamos nessa questão da viagem. A pergunta norteadora foi como transformar a sua viagem em algo inesquecível, e nós reunimos quase 50 pessoas 60+, que foram distribuídas em vários grupos durante todo o dia 24. Essas pessoas mostraram o que é que elas desejam. E nós apresentamos os 3 melhores pitches aqui na quinta-feira, né? As ideias foram excelentes e mostrou um ponto em comum. Ela quer ser ouvida, ela quer ser vista, ela quer que ela defina o que ela quer. Não que uma agência chega lá e coloca um pacote porque ela acha que aquela pessoa velha tem essas necessidades, esses desejos, e ela tem que se adaptar àquele pacote, né? Então, mudou o contexto. E as empresas têm que entender isso, né? Pensar, por exemplo, como o Eduardo falou, as pessoas se adaptaram tecnologicamente, conseguiram ser incluídas digitalmente, conseguiram ouvir isso com a USP 60+. Então, nós éramos também completamente presenciais, mudamos para a forma virtual, conseguimos manter a nossa adesão, eles conseguiram aproveitar as atividades, porque, gente, a internet foi criada por um baby boomer, na geração baby boomer. Então, a internet não foi criada pela geração milênio ou pela geração Z, né? Ela existe há mais tempo, né? E, hoje em dia, é essa geração que consome mais tecnologicamente, porque, inclusive, tem mais dinheiro, né? Então, uma coisa já leva a outra. E tem um ponto que eu acho muito importante, que é essa questão da multigeracionalidade. Porque os departamentos de marketing das empresas mudaram muito. O marketing ele era muito mais analógico, né? Você tinha muito anúncio, era revista. A própria indústria editorial sofreu uma mudança enorme. Quantas revistas aí não fecharam? Os meios de comunicar, de vender, mudaram. E mudaram para o digital. E o que aconteceu agora, olhando, né? Olhando agora com esse distanciamento do tempo, o que aconteceu? Apesar da internet ter sido bolada por um baby boomer, o desenvolvimento das plataformas, dos aplicativos, foram feitos por gerações mais jovens. E o marketing passou a ser o quê? Um departamento de gente jovem, porque sabia lidar com o mundo digital e não com o mundo analógico. Então, consequentemente, as ideias que foram surgindo, é natural, não é culpa de ninguém, né? O que aconteceu é que as empresas, então, deram mais espaço para a população mais jovem. Os anúncios, alguém vê aí, eu acho que só ultimamente só vi um da Reserva, né? Enfim, que era um casal de 60+, né? Seminus, né? Porque estavam em roupa íntima, em maiô, enfim. E na nossa cabeça, a gente acha isso meio repulsivo, né? Ver 2 corpos enrugados é uma coisa mais repulsiva.
né, que também é uma questão da nossa educação, isso está no nosso inconsciente, e, mais uma vez, eu digo, repito aqui o que o Egídio falou, de certa forma, que você falou também. A opção que vocês vão ter, ou morre antes, ou vai ficar velho. E será que você, depois de chegar aos 60 anos, você não vai ter mais vontade de trepar? Né? Acabou. Não, não existe mais. Não. E sexo? Qual que, jacaré? Quer dizer, não tem essa, né? A coisa não passa por aí. Então, tem também a ver com a sexualidade, com a forma como os produtos são anunciados, são bolados. E é muito difícil, realmente, por conta de toda essa mudança, colocar diferentes gerações juntas. Mas é possível, a gente está fazendo isso. O nosso Ideaton foi isso. Era um pessoal treinado em hackathon, né, ficamos das 8h30 da manhã até 6h30, fazendo com post-it, vendo ideias, enfim, justamente para trazer sugestões criativas para a indústria de viagem. Então, é isso que nós também queremos, né? Fazer isso para vários outros segmentos. Embalagem está na lista, está na mira, né? Setor de limpeza, né? Não, esse daqui também achei fantástico, porque é uma coisa que todo mundo gosta de fazer, é bolo, né? Esse daqui é da Royal. O negócio ainda tem uma ligeira curvatura, então você lê, você está com óculos, né, para presbiopia, mesmo para quem é jovem e usa óculos, aí a coisa varia, você faz assim, depois você faz assim para continuar lendo. Assim, a letrinha não dá para você ler nada, entendeu? Nada. Royal para fazer bolo, né? Então, os remédios é que eu acho formidáveis, como a indústria farmacêutica, né? Eu estive falando com uma grande indústria farmacêutica há pouco tempo, que ela estava falando, não, olha, nós temos aqui... Oi? Desculpa, o quê? Ah, eu sei, mas é que eu sou o próximo palestrante, então, entendeu? E estou sozinho, então estamos liberados. Não tem problema. Eu acho que tem que ter uma pausa para depois o pessoal que está vendo. Mas a gente vai falando, a gente continua, sou o próximo. Enfim, eu vou apresentar a bússola. Então, é porque lá tem uma questão sobre remédio também, né? Eu não peguei remédio para mulher, mas deve ter também a mesma coisa. Eu peguei aquilo que estava mais próximo do meu universo, né? A próstata, enfim. Então, quer dizer, o macarrão, que eu falei da Itália, então, né, que lá pelo menos tem, né, você tem um índice de envelhecimento maior, mas nós estamos muito rapidamente. Então, aqueles que estão mais velhos, que mais jovens aqui, hoje são 16%. Em 2050, nós seremos 31%. É muito rápido esse envelhecimento. E um outro problema que também eu acho muito grave, abstraindo um pouco nesse papo aqui, é que a taxa de reposição, nós estamos abaixo da taxa de reposição, que é de 2,1, né? 2,1. Nós estamos com 1,7. É a mesma taxa da Europa. O Brasil está envelhecendo antes de enriquecer, porque lá na Europa o pessoal enriqueceu mais rapidamente. Estão ficando velhos, mas tem mais poupança. Então, isso é um problema social. Como é que vão ficar essas velhices? E como é que vão ficar... Veja a Argentina, como é que está, né? Que mata sem cachorro, porque as pessoas ganham a sua aposentadoria, mas ela cada vez compra menos. E não há emprego. Esse é o fator pior que pode existir. É você ter inflação, você não ter emprego, porque aí a pessoa quer procurar e realmente não tem o que fazer. Então, o empobrecimento da Argentina é uma coisa... assim, a olhos vistos. Quem já teve a oportunidade de conhecer, como eu, de 40 anos atrás para aqui, enfim, para agora, é impressionante. Venezuela nem falo, né? Então, e nós estamos entrando nessa espiral também na Europa. Então, eu acho que é muito importante que a gente preste atenção nessas coisas, prepare-se para o futuro e que a indústria de bens e serviços comece a prestar atenção neste que pode ser a sua âncora, porque ainda nós temos apenas uma inflação de 11%, 12%, ainda. Espero que continue assim, né? Nesse ponto, posso lhes garantir que o Banco Central tem feito um excelente trabalho aqui no Brasil, melhor do que qualquer outro desses que a gente está vendo aí. Essa irresponsabilidade fiscal, por exemplo, inglesa.
Absurdo, né? Então, essas questões é que nós temos que pensar para o nosso futuro, para a poupança desses mais jovens, e nós temos que também, nós vamos ver a questão do empreendedorismo, né? Que aí entra o trabalho 60+, com várias ideias, as nossas parcerias, porque é isso que a gente está querendo fazer. Então, eu acho que a mensagem que fica é: nada para nós sem nós. Nós queremos ser protagonistas do nosso processo de criação de produtos e serviços. Não é algo normal? Não é algo natural? É pedir demais? E que burrice as empresas não estarem acordando para essa necessidade e terem medo, né? Então, acho importante que vocês possam sair daqui e refletir sobre isso, os mais jovens, porque eles, como eu falei, com sorte, eu espero, chegarão lá, ficarão mais velhos. E nós, que já dobramos o cabo da Boa Esperança, não dobramos não, né? Não, ainda não. Então, nós ainda temos muito a colaborar, porque somos um mercadão. Aqui no Brasil, representamos 1,1 trilhão de renda agregada anual. 25% dos lares desse país tem como principal ou única fonte de renda uma pessoa com mais de 60 anos. Se nós somarmos os 50+ nessa história, já estamos com mais de 2,1 trilhão trilhões de renda agregada anual. Isso é poder de fogo. Nos Estados Unidos, 51% dos ativos da economia americana estão com os 50+. Aqui não deve estar muito distante disso. E, no entanto, qual é o protagonismo que esse consumidor tem? Então, acorde, indústria. Não tem esse receio. Vamos juntar as pessoas. Vamos juntar dentro de um processo, né, de multieconômico, multirracial. Né, porque realmente idadismo é um preconceito e muita gente aqui que pensa, não, né, aqueles que são brancos, aqueles que não são da raça branca devem sentir isso mais na pele. Aqueles que são da raça branca, caucasiana, de origem, se vocês forem para a Europa, foi a maior surpresa quando eu fui estudar lá fora, é que eu pensava que eu era do mundo ocidental, então eu me via como mundo ocidental. Qual não foi minha surpresa? Que uma vez um francês, e olha que eu sou neto de francês, ele falou assim, não, mas você não é ocidental. Eu falei, como eu não sou ocidental? Não, ocidental somos nós, aqui é a Europa. Vocês lá são... Eu falei, o quê? Ele ficou assim parado, pensando, né? Então, esse é um preconceito, quando você se sente totalmente sem chão da sua identidade, do seu valor, e são valores alheios a você que servem para te avaliar. Não é nada que tenha a ver com o seu valor intrínseco. Seu valor está sendo dado fora de você. Bom, então, eu vou... se vocês quiserem, eu posso começar a fazer a apresentação da pesquisa, mas vocês aí têm mais uns minutinhos aí para vocês. Eu acho que seria legal se você puder falar alguma coisa também a mais sobre a atividade que a USP 60+ tem, os alunos que ela atende, os cursos que ela tem. Está com um stand super bacana aqui. E quem quiser saber mais também sobre o trabalho 60+, tem lá no Lab 60+, vocês estão lá no stand, pertinho do nosso, tá? E vocês podem também ir lá saber mais. E eu tenho um jabá para fazer também. Um jabá. Eu não vou perder essa plateia, né? Não, é o seguinte, porque todo mundo fala, né, que é muito difícil emprego para velho, trabalho para velho e tudo isso, né? E eu estou mudando de profissão. Eu estou virando comediante. Comediante stand-up. E eu vou estrear um show no próximo mês. É verdade? É verdade, estou dizendo, é novidade, eu soube agora. Eu soube agora que o meu parceiro Benê Mendes, que é diretor há 50 anos de teatro, não sei o que ele conseguiu um teatro para a gente ali do lado da estação Mackenzie do metrô, mas ainda não está confirmado o dia, ele vai finalizar agora. Mas o nosso, como falou o Sérgio, o nosso espetáculo chama Sexo como você nunca riu. Então, eu convido todos a acompanharem no site do Trabalho 60+, nós vamos ter chamadas para o meu primeiro show, espero que não o único. Obrigado. Fantástico, parabéns, Eduardo. Isso é quer saber se ressignificar
adquirir novos propósitos, e é isso que a longevidade nos proporcionou. Então, nós saímos daquela concepção de que a vida era trifásica, você estudava, trabalhava, se aposentava, e hoje em dia esse conceito não mais existe. Em Stanford estão criando um mapa da longevidade, esse mapa que se estende até mais de 100 anos, e você tem nesse mapa as diversas oportunidades que você tem. Então, é isso que você tem que aproveitar da longevidade. E, para isso, você precisa estar engajado, você está aprendendo continuamente, que é o que a USP 60+, Sérgio pediu para falar um pouquinho para vocês, oferece não somente a USP 60+, mas outras também organizações que estão focadas nessa questão de aprendizado continuado, que é um dos pilares do envelhecimento ativo e que é um pilar que transita por todos os outros. Porque, para ter saúde, nós precisamos ter consciência, aprendizado, as coisas estão mudando. E você tem que ser o agente ativo da sua saúde. Para ter o capital financeiro, a segurança, você também tem que ter um aprendizado continuado. E para ter a questão de participação, você tem que estar aprendendo, porque você tem que estar inserido dentro da sua comunidade, da sua sociedade. Então, acho que essas entidades propiciam isso, e acho que esse nosso olhar para a longevidade ele tem que ser mudado. Então, a Simone de Beauvoir dizia que envelhecer é viver. E ela dizia que nós nunca conseguiremos usufruir e entender a complexidade da velhice se nós não conseguirmos olhar o outro e entender a velhice do outro. E isso é incluir. Então, é isso que a gente tem que fazer. Obrigado. Só uma coisinha, Sérgio, que é o seguinte, nesse papo da educação, para a longevidade, no nosso projeto Bairro Convida, um dos pilares desse nosso projeto é levar o conhecimento sobre a longevidade para as escolas. Mas desde criança, para mudar essa cultura de que velho é descartado, que o velho é o fim da linha, que é um processo. Você nasce, ele é jovem, adolescente, não é? Ele é velho. Então, nós estamos levando, e nossa primeira ação nisso vai ser na Biblioteca Municipal Monteiro Lobato, lá na Vila Buarque, nós estamos fazendo um concurso de crianças de 6 a 9 anos nessa biblioteca, com o tema gentileza. O que é a gentileza e o que é ser gentil, e que gentileza pega, né? Então, é uma coisa dessa. Então, esse estudo da longevidade, desde a criança até chegar na universidade. Maravilha. Obrigadíssimo a vocês. Vou apresentar aqui agora a bússola. Obrigado. Foi ótimo. Ótimo bate-papo. Obrigado a vocês também que estão participando.